E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize, um podcast feito para médico que quer se atualizar em reumatologia. Eu sou o Pedro, estou com o meu grande amigo Renan. Tudo bem, Renanzinho? E aí, tudo bem? Um prazer aí, começando o ano agora, né, Pedrão? Com o ano começou agora, e aí, como vocês já perceberam aqui, um ambiente diferente, então muitas novidades para esse ano de 2026, novos integrantes, protagonismo diferente, modelos diferentes de podcast. O que você pode trazer de novo para a gente, Renan? A gente tá igual a residência, começa só em março, né? Então, a gente vai começar com alguns casos clínicos, né? Então, a ideia é trazer casos clínicos desafiadores, né? Partindo da síndrome até o diagnóstico etiológico, né? Então, vou fazer o beabá, passo a passo, e aí a ideia é eu vou ser um anfitrião, né? E vou trazer alguns convidados, né? Alguns experts para a gente debater alguns assuntos e destrinchar esses casos clínicos com vocês. Com certeza. E a ideia é estimular cada vez mais o raciocínio clínico. Mesmo que você esteja acompanhando e não consiga chegar no diagnóstico final, a ideia é mais estimular o raciocínio clínico, até porque é impossível de trazer todas as causas, mas o raciocínio clínico, que é a alma, né, do reumatologista, a gente quer que vocês cada vez mais desenvolvam e, junto com o raciocínio clínico, a gente vai fazer um pouco da revisão de determinado tema, né, Renanzinho? Exatamente. Aí a gente vai deixar, claro, na plataforma, né, para os nossos assinantes, um texto, né, quem gosta mais de ler, a gente vai trazer também caso interativo, vai trazer o podcast aqui, vamos deixar alguns fluxogramas, tabelas, então que aí a pessoa pode, o leitor, né, com calma, ver isso também em casa. Perfeito. Então, você que está ouvindo no carro, no trânsito, você vai continuar sendo cada vez mais atualizado pela gente, mas quiser revisitar o caso ou ter acesso a outras informações diretamente na nossa plataforma, que está também de cara nova, com muitas novidades, você vai conseguir se aprofundar, se divertir, brincar, né, com o caso clínico, você pode se divertir, dar uma desopilada, opilando, né? Exatamente. Mas vamos lá, Renanzinho. Vamos lá. E aí eu deixei esse primeiro caso fosforilando nas ideias, né? Aí eu trouxe você aí, Pedro. Vamos fosforilar um pouquinho, vamos ver se a gente consegue. É o Pedro que já nem gosta de fosforilar, toda hora Vamos suportado lá. aqui no Reumatize. Então, vamos lá. É uma mulher de 29 anos, previamente ígida, não tinha nenhuma comorbidade, estava no Menacme e sem uso de nenhum medicamento, né? Procurou atendimento por dor progressiva em médio pé direita, com piora a ortostase, quando ela ficava em pé, e a marcha, evoluindo ao longo de 19 meses com essa dorzinha que ela ia tocando o barco, né? E aí, investigações iniciais não demonstraram fratura ao raio-x, porém, nos outros meses que ela foi ainda investigando, passando em alguns pronto-socorros, surgiu fraturas recorrentes nos metatarsos do pé direito e seguida de novas lesões no segundo metatarso e no cuneiforme medial. Ela não tinha trauma nenhum, foi algo espontâneo, né? Sem trauma, ela negava nenhum trauma. Posteriormente, a paciente passou ainda a apresentar uma dor na região lombosacra, progressiva, com piora importante, não tinha dor prévia, e uma limitação funcional para deambular. E aí, devido a essa refratariedade, mantendo dor e o aparecimento dessas múltiplas fraturas, a paciente acabou indo para o hospital e acabou recebendo a internação para investigar a causa etiológica. O quadro clínico de queixa era bem mecânico, né? Bem mecânico. Até o quadro lombar também é bem mecânico, com essas pequenas fraturas, né? Exatamente. No exame físico, a paciente basicamente tinha os sinais vitais normais, então PA, frequência cardíaca, respiratória, saturando bem. O aparelho locomotor, ela não tinha nenhuma sinovite, nenhuma artrite, mas ela tinha uma dor, a palpação no médio pé, onde ela descrevia que tinha tido uma fratura. E também na região da palpação sacral, né? Limitação funcional para deambulação. E no exame neurológico, você via que ela tinha uma leve dificuldade, uma fraqueza, aí, talvez um grau 4 aí nos membros inferiores, mas era muito mais pela dor na cintura pélvica que ela tinha aí da região sacral, mas não tinha nada objetivo, os reflexos profundos. Uma dor mais proporcional à dor. Exatamente. Ou, desculpa, uma fraqueza proporcional à dor. Exatamente. Não tinha uma alteração de sensibilidade. Não tinha nenhuma alteração de sensibilidade. E o geralzão, linfonodos não tinha, ausculta cardíaca pulmonar normal. E aí, assim, ela chegou no pronto-socorro, na admissão foi então feito, né, um raio-x, uma ressonância para ver, né, a questão dessas fraturas, e na ressonância, a gente vai colocar a imagem aí depois para vocês, na ressonância do sacro, ela revelou algumas fraturas de insuficiência bilateral nas asas sacrais com padrão em H.
E, apesar disso, ela já descrevia pra gente, ela vinha com uma densitometria absolutamente normal, uma densitometria de fêmur, coluna normal para a faixa etária dela, uma mulher no menacme. E aí, então, optou-se então para internar essa paciente para investigar. Então, ela tinha esses sinais que a gente vai mostrar aqui, né? A fratura dos metatarsos no raio-x, esse edema, né, na região da ressonância, assim como também essa fratura em H na região sacral. A gente vai deixar na plataforma para vocês e acabou chamando a reumatologia para investigação. E aí, vamos lá então, Pedrão, o que você achou do caso? Uma garotinha, 22, né, uma paciente de 22 anos tendo tudo Sim, isso aí? né? Estranho, chama atenção. Então, um quadro, apesar de ser arrastado agudo, então não é um exame que a gente solicita para avaliar a fratura, a ressonância, os pontos positivos quando a gente faz a avaliação da ressonância e encontra edema, isso fala a favor de um quadro recente, um quadro precoce, e múltiplas fraturas em uma paciente jovem. Então, obviamente, a gente vai ter que investigar causas secundárias que possam justificar essas fraturas. Até a própria fratura sacral, a gente pode encontrar uma população mais idosa de insuficiência, até num contexto de osteoporose. Mas não dá para uma paciente de 22 anos falar que tem uma osteoporose. Pode até ser que tenha uma osteoporose, mas aí seria uma osteoporose secundária. Então, sempre quando a gente tem um quadro mais atípico, a gente tem que descartar causas secundárias. É assim com a osteoartrite, em sítios diferentes, tem que discutir, investigar causas secundárias. E frente a um paciente com fragilidade óssea, né, porque ela teve fraturas de insuficiência, não teve trauma que justificasse essas fraturas, então a gente teria que fazer uma investigação para essa paciente para avaliar se ela realmente tem uma osteoporose secundária ou alguns mimetizadores que levam à fragilidade óssea. Então, a princípio, assim, isso é importante, né? O bizu de olhar uma paciente no menacme, né? Que a gente não espera, jovem, sem antecedentes, né? Sem nenhuma comorbidade, não toma nenhum medicamento, não teve nenhum trauma. Isso a gente já bateu o olho e falou assim, isso aqui eu preciso pesquisar direitinho, que não parece o feijão com arroz de sempre, sim, né? Sim, com certeza. Tá, então até agora você ficaria então com uma osteoporose secundária, só pra gente alinhar. Uma osteoporose secundária ou os mimetizadores que a gente teria que avaliar. Então, a gente avalia se o paciente tem algum fenótipo mais sindrômico, para a gente pensar, para paciente jovem, então tem causas genéticas que podem começar na adolescência, no adulto jovem, ou às vezes tem uma penetrância mais fraca que só vai ser representativa lá em torno dos 40 anos, 45 anos, ou sobre algum pequeno estresse. Né? A gente tem alguns casos até de osteogenia perfeita que a criança se quebra toda com 3, 4, 5 anos de idade, mas tem casos que o paciente ele vai apresentar um quadro com 40, 45 anos, né? Trazendo aqui alguns já mimetizadores, pensando em causas secundárias de uma fragilidade óssea. Então, sem dúvida, a investigação teria que ser mais nesse âmbito. Como você até trouxe que a densitometria está normal para a idade, então a gente vai avaliar o Z-score, como você trouxe, então a gente até começa a pensar um pouco nas possibilidades de você ter mais uma alteração que puxe para a qualidade óssea do que para a quantidade óssea. Né? Que a gente faz essa avaliação, quando a gente fala de fragilidade, a resistência do osso está prejudicada. Essa resistência do osso ela depende tanto da quantidade quanto da qualidade. A quantidade a gente consegue avaliar através da densitometria óssea, a qualidade a gente infere um paciente que tenha múltiplas fraturas tem uma qualidade ruim se tiver uma quantidade adequada. Ou ainda nós podemos lançar mão de alguns exames, até o próprio TBS, que avalia a microarquitetura trabecular, ou ainda até a própria biópsia seria um exame mais invasivo que a gente conseguiria avaliar mais a fundo. Mas tem muita coisa para a gente poder fazer nessa paciente antes de invadir essa paciente, mas sem dúvida seria no caminho da gente tentar investigar causas secundárias. Aí eu te pergunto, tem história familiar? Ela teve outras fraturas antes ou começou nesses últimos 18 meses, 2 anos? Começou agora, nega antecedentes familiares, né, de fraturas, né, a mãe e o pai não teve nenhuma fratura por osteoporose, e então acho que esse ponto é importante, né, pro ouvinte, né, a densitometria normal não afasta a possibilidade de uma osteoporose ou mesmo algum mimetizador, né? Tanto é que corticoide, diabetes são causas clássicas, né, de às vezes densitometria normal e o paciente fraturar, né? Então é importante às vezes do raio-x e desses outros exames. Não, fantástico. E vamos alinhar então aqui do ponto de vista de osteoporose secundária, então que você, né, a gente tem como a principal hipótese aqui, o que você levantaria assim? Qual seria a sua propedêutica aí? Então, a gente sempre avalia medicamentos,
né? Então, mesmo paciente jovem, então, se o paciente fez uso de glicocorticoide, a gente lembra também, que é o principal, obviamente, anticonvulsivantes. Anticonvulsivante, a gente lembra mais dos anticonvulsivantes de primeira geração, né? Então, os antagonistas de canal de sódio, principalmente. Então, você tem fenitoína, você tem carbamazepina. Então, são os anticonvulsivantes mais relacionados a um prejuízo ósseo. Então, a gente não tem, por exemplo, uma relevância de pregabalina, por exemplo, né, lamotrigina. Nós temos também a possibilidade de antidepressivos, só que a gente sabe que o impacto não é tão relevante assim. Existem estudos que demonstram um aumento do risco de fratura quando comparado com o paciente que não faz um antidepressivo, mas aqui não seria o caso. E, logicamente, que os antagonistas da parte hormonal, né? Então, se o paciente ele faz um bloqueio hormonal com inibidor de aromatase, agonista de NRH, então isso, sem dúvida, vai ter um impacto na saúde óssea do paciente. Então, seriam os principais medicamentos, né, que a gente fica mais atento. Então, glicocorticoide, os anticonvulsivantes, principalmente de primeira geração, e os bloqueadores hormonais, agonista de NRH ou inibidor de aromatase, seriam os principais em mente assim, de medicamentos que a gente ficaria mais preocupado. Não sei se eu esqueci um aqui agora, se você lembrar também, Renato, pode trazer para a gente. Não, eu acho que é isso mesmo. A gente vai até deixar uma tabela, né, desses medicamentos e de outras causas de osteoporose secundária também, né, na plataforma, até para o ouvinte com calma, às vezes tem isso em bolso, né, para relembrar, porque até aí o céu é o limite, né? Pode ser tudo, pode danificar o osso, perfeito, né? Aí a gente vai lembrar de outras causas secundárias, causas inflamatórias, então a gente lembra muito da artrite reumatoide, mas outras situações que geram bastante inflamação, até um próprio DPOC, por exemplo, a gente vai lembrar das citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1. Então, geralmente, são um ambiente inflamatório que vai aumentar a atividade do osteoclasto. Tem esse risco de ter também osteoporose, e aparentemente a paciente não tinha nada para essas doenças. Doenças desabsortivas, que a gente vai já um pouco no âmbito de pensar na possibilidade até de uma osteomalácia, que a gente já está indo para um caminho mais de mineralização óssea, que pode ser nessa paciente possa estar diante desse quadro, que se tem, por exemplo, uma alteração no metabolismo do cálcio e do fósforo. Então, quando a gente fala mais do cálcio, a gente lembra sempre da dependência da vitamina D, porque a absorção do cálcio a nível intestinal é um transporte ativo, né? Que nem o fósforo, que é muito fácil, né? Tanto que a dificuldade é deixar o paciente sem fósforo, né? Que é a dificuldade dos pacientes renais. Já o cálcio não é tão fácil assim ser absorvido, ele é dependente da vitamina D. Então, se o paciente ele tem uma deficiência de vitamina D, aí poderia ter uma deficiência de absorção de cálcio e um prejuízo de mineralização. Mas o paciente ele pode ter também uma doença desabsortiva, uma doença inflamatória intestinal, que entra como causa secundária. Inclusive, tem que clicar lá no FRAX, né, que é uma causa de osteoporose secundária, e o paciente ele pode perder cálcio e até o fósforo e outros micronutrientes por falta de absorção. Já em relação, ainda continuando na questão de mineralização, então, é aquela questão, o paciente ou ele pode ter uma dificuldade de absorver esses micronutrientes, ou ele pode perder. E onde que ele vai perder? Pela respiração? Não, perder a nível renal. Então, o paciente ele pode ter uma tubulopatia e que acaba perdendo. Tem o paciente que tem hipercalciúria, mas o paciente pode ter hiperfosfatúria, e a causa dessa perda urinária pode ser uma doença, né? Pode ser uma doença tubular, né? Uma acidose tubular renal. A gente lembra até das nossas doenças da reumatologia, né? Sjögren, o paciente pode ter um Fanconi, ou pode ter outras doenças que fazem com que o paciente perca eletrólitos na urina, né? E aí, continuando, nós temos as causas genéticas, nós temos as causas endocrinológicas. Será que o paciente também ele não toma corticoide, mas será que ele produz muito cortisol? Sim, Então, sim. hipercortisolismo, então as doenças endócrinas metabólicas que acabam também contribuindo. E aí, assim, a investigação, Renan, a gente vai fazer o basicão que todo médico ele tem que saber fazer. Porque essa é uma dúvida, né, na prática, né? Porque a gente vê uma tabela dessas, assim, a gente fala o que a gente vai pedir tudo, então, né? Sim, A pessoa vai ficar hipovolêmica. Exatamente. Então, Fazer no a transfusão geral, sanguínea para ela depois. então a gente começa com algo de triagem, assim, um básico, Exato. pensando em cobrir o mais frequente, né? Então, já que a gente está falando aqui da parte de racionalização, né, que nem alguns locais que tem aquele papel de exame, você vai fazendo um monte de X, Sim. né? Infelizmente, isso acontece ainda com certa frequência, mas a gente teria que avaliar determinados sistemas, digamos assim, do ponto de vista musculoesquelético. Então, a gente tem que ver como é que está o remodelamento ósseo, a gente tem que ver como é que está a parte dos eletrólitos e entender
qual seria o problema. Será que um problema está na paratireoide? Será que o problema é de desabsorção? Será que o problema é de autorremodelamento ósseo por um outro distúrbio? Então, o basicão seria a gente fazer o quê? Avaliação de cálcio, fósforo, vitamina D, Tá bom. PTH, fosfatase alcalina, que a gente pode falar depois um pouquinho, para até entender como é que está esse remodelamento ósseo. Eu gosto de incluir a gama-GT, porque a gama-GT não tem nada a ver com osso. Realmente, tem nada a ver com osso. Mas a fosfatase alcalina que a gente costuma fazer é a fosfatase alcalina total, que tem uma boa recorrelação com a fosfatase de fração óssea. Mas se o paciente tem uma doença de via biliar e a fosfatase está aumentada, eu não vou saber. Será que essa fosfatase é aumentada porque está tendo um alto remodelamento ósseo ou por causa da via biliar? Aí eu gosto de solicitar a gama-GT para ter essa correlação. A gama-GT está normal, a fosfatase está alta, eu sei que essa fosfatase provavelmente é do osteoblasto, né? Atividade osteoblástica ali a nível de remodelamento. A gente tem um hemograma para avaliar a doença crônica, até uma anemia, por exemplo, pode sugerir que seja ferropriva, que é muito comum. Será que o paciente tem uma anemia ferropriva, um distúrbio musculoesquelético? Será que tem, por exemplo, uma doença celíaca? E aí é outra causa secundária que eu estou lembrando agora. E aí vai o raciocínio fosforilando mesmo. Fosforilando aqui. E aí você lembra, né, que nem todos os pacientes com doença celíaca vai ter sintoma gastrointestinal, então o paciente pode ter só uma anemia ferropriva e pela localização de inflamação ali na parte do adenal, é um local onde você tem absorção também de vitamina D. Então é muito comum o paciente, pelo processo inflamatório, né, da doença celíaca, ele tem um prejuízo na absorção também de vitamina D. Então, o paciente ele pode ter como causa secundário, né, uma deficiência de vitamina D por um processo inflamatório pela doença celíaca. Então, o hemograma poderia ajudar e até causas inflamatórias, um PCR-VHS, né, um reumato que não solicitar para um paciente pelo menos uma vez, né? Exatamente. Pelo menos uma vez, não é reumato, então a gente sempre lembra das provas inflamatórias. E também há quem advoga que seria importante, pelo menos na primeira consulta, pedir um cálcio na urina de 24 horas, dada a frequência da hipercalciúria. Eu gosto sempre de perguntar, e até não perguntei, essa paciente ela tem histórico de nefrolitíase? Não, paciente negável. Tanto a família como ela. O paciente ele pode ter hipercalciúria e não ter a nefrolitíase, mas é algo que a gente acaba perguntando que faz com que a gente haja uma suspeição maior, né? Lembrando que é uma causa muito frequente, hipercalciúria idiopática ou hipercalciúria familiar, como causa secundária também de osteoporose. Então, esses seriam os exames básicos para a gente poder iniciar a investigação. Então, vamos lá, né? Vamos voltar então para o casinho. Já saiu alguns exames que você pediu aí. O hospital rápido. Falei tanto, aqui, né? O hospital tá rápido. Então, na admissão, a equipe de reumatologia justamente solicitou a investigação desses exames. E aí mostraram um cálcio de 9,7, estava no valor de referência normal. O fósforo de 1, então estava com fósforo 1, estava um fósforo baixo. A 25OH vitamina D de 22, estava ali, né, limítrofe. A 1,25OH vitamina D estava de 11, estava um pouquinho mais baixa também no valor de referência, né, que era de 18 a 72, estava de 11. E, além disso, ela tinha tinha os exames gerais normais, né, hemoglobina normal, as transaminases que você pediu normal, mas chamava a atenção que, apesar da TJ-TGP normal, assim como a gama-GT, a fosfatase alcalina estava discretamente aumentada de 261, tá? Então, para mim não está muito discreto, não sei qual é o valor de referência aí, mas 261 estava aumentada, pelo menos o que a gente acaba utilizando, mas estava importante. O PTH normal de 41 e a creatinina de 0,5 também é uma paciente com função renal preservada. Então, e aí assim, a albumina de 4,3, bem nutrida, e a urina 1, não fez uma urina de 24 horas, mas uma urina 1 normal. Então, a gente tinha aqui basicamente de alterado, a gente tinha um fósforo de 1, né? Então, geralmente de 2,5, 4,5 até 5, né? Então, 1 de fósforo e uma vitamina D de 22, geralmente a gente espera acima de 30, né? Então, um pouquinho discretamente diminuído. PTH normal, função renal normal e a fosfatase alcalina, a gente falou de 35 a 104, o valor de referência do laboratório de 261. Tá? Perfeito. E aí, o que você pensaria agora com esses exames aí? Conduziria para algum outro lugar? Não, com certeza. A gente vê que faz sentido a correlação, porque você vai tentar entender a causa e o que a gente espera é que exista uma correlação, que nem você que é o chefe do laboratório aqui, central da Reumatise. É difícil, às vezes, quando você tem um fã que não conversa com anticorpo, né? Exatamente. Isso pode acontecer. No laboratório osteometabólico, não é diferente. Então, se você tem, por exemplo, um paciente com um fósforo baixo,
Então, a gente não pode ter um fósforo baixo nem um cálcio baixo, porque as outras funções do corpo precisam continuar. Eu nem sei se essa fraqueza muscular é proporcional à dor, se pode ser uma fraqueza pela hipofosfatemia, né? Hipofosfatemia grave, E o sem fósforo a dúvida. gente sempre esquece, né, Pedrão? É, Assim, o a gente fósforo lembra a do gente- sódio, potássio, cálcio, o fósforo fica lá, né? Ninguém só- quer fosforilar igual a gente aqui. Pois é, cara. O fósforo é super importante pro reumato, né? Sem dúvida alguma. Às vezes só o nefro que vai lembrar do fósforo. A gente fica Exatamente. naquele sódio e potássio. Mas o fósforo é super importante, até porque a matriz em relação à mineralização do osso não é só cálcio, né? Cálcio e fósforo principalmente. E aí, quando a gente avalia esse fósforo tão baixo, a gente vai ver o que está acontecendo. Então, será que esse paciente está tendo uma baixa absorção de fósforo ou esse paciente está perdendo muito fósforo? E é interessante porque existe um hormônio que é muito fácil, a gente sempre é solicitado na avaliação e que às vezes tem muitas pessoas que não sabem da correlação dele com o fósforo, que é o PTH. Então, a gente pode ter um fósforo baixo se a gente tem um PTH muito alto. Então, esse paciente com hiperpara primário, ele pode ter um fósforo, mas não tão baixo assim, tá? Mas a gente costuma ter um fósforo no limite inferior, porque o PTH, ele é um hormônio fosfatúrico. Ele, a nível renal, ele faz com que haja um aumento de excreção do fósforo. Então, aqui é uma dica, e até, por exemplo, às vezes você pode ter um PTH normal, mas se é um paciente que tem um PTH recombinante, por exemplo, num Sim. contexto de neoplasia, então uma dica seria o paciente que tem um fósforo no limite inferior, né? Imagina, o paciente está com uma hipercalcemia com fósforo no limite inferior, e aí você vê o PTH normal, será que tem um PTH recombinante? Então, a dica, às vezes, esse fósforo está um pouco mais baixo. Como a gente conversou aqui no início do episódio, o fósforo é muito fácil ser absorvido. Dificilmente a gente tem um problema intestinal que a gente tem uma falta de absorção de fósforo. Sim. Então, a nossa avaliação vai ser deslocada provavelmente para o rim para a gente poder investigar o que está acontecendo. E aí, falando da correlação que eu falei que faz sentido, a fosfatase alcalina está aumentada. Porque eu falei, o nosso organismo a gente não pode faltar fósforo nem cálcio na circulação. Então, é força muscular, é coagulação do sangue, é sinapse elétrica, então tudo isso utiliza cálcio, fósforo, além dos outros eletrólitos. Então o corpo vai atrás do reservatório, né? Para um reservatório que tem desses micronutrientes é onde? É o osso. Então, se a gente tem um fósforo baixo, o organismo vai aumentar a reabsorção óssea e aí justifica a fosfatase alcalina estar elevada para poder fazer com que esse fósforo vá para a circulação. Então faz sentido essa fosfatase estar mais elevada mesmo. E se a gente vê, por exemplo, então esse fósforo baixo, a gente vai começar a pensar mais a nível renal. E aí, a nível renal, a gente vai ter que avaliar se esse paciente está perdendo ou não fósforo. Então, aí o mais correto seria calcular a fração de excreção de fósforo desse paciente, para eu até saber, será que esse fósforo está muito baixo? Porque também a pessoa está com uma dieta que eu nem sei como seria uma dieta dessa. Talvez uma dieta de um paciente renal crônico, quelante de fósforo, e que não está botando nada de fósforo para dentro. Porque se ele tem um fósforo baixo, já falei que não é tão fácil a gente não absorver. Mas se está totalmente restrito de fósforo, pode ser que esse paciente tenha uma hipofosfatemia por uma dieta bem pobre em fósforo, né? Mas talvez o meu feeling fala mais a nível renal. Então a gente vai avaliar a fração de excreção de fósforo. Se tem uma fração de excreção de fósforo elevada, eu sei que o problema não é a ingestão, é a eliminação. Está perdendo fósforo demais, então seria o próximo exame que eu avaliaria, e aí já incluiria ver como é que está o pH urinário, os outros eletrólitos também da urina, que a gente vê tem um fósforo, por exemplo, elevado, né, na excreção. E o paciente ele tem também um ácido úrico de excreção elevada, né? Tem aminoácido na urina, já vai lembrar um pouco mais do túbulo proximal, e já vai depois tentando fazer o diagnóstico até etiológico, mas hoje se enquadra provavelmente numa osteomalácia essa paciente, né? Tem uma fragilidade óssea, essa paciente tem um fósforo baixo, fosfatase alcalina baixa, poderia seguir, obviamente, para tentar ter certeza absoluta se seria uma osteomalácia, porque isso é até importante a gente pontuar aqui, Renan. A osteomalácia, ela não é um diagnóstico que nem a gente fala, por exemplo, de uma causa específica. A osteomalácia é um quadro clínico, Sim. é um diagnóstico sindrômico. É que nem quando a gente faz, a paciente tem uma anemia ferropriva, mas Sim. beleza, qual é a etiologia? Tá. Né? Então, o paciente pode ter uma osteomalácia por deficiência de vitamina D, o paciente pode ter uma osteomalácia por um distúrbio de absorção intestinal, o paciente pode ter uma osteomalácia por um problema renal, uma tubulopatia, pode ter uma osteomalácia oncogênica associada a uma neoplasia, e aí teria a importância da gente fazer a investigação etiológica, porque você está falando de causa secundária,
secundária, a gente tem que tratar a causa. Então, tratamento da osteomalácia, a gente vai, logicamente, repor o fósforo, né? Não deixar o paciente sintomático, mas a gente tem que ir atrás da causa. Mas já falei demais aqui, Não, vamos lá para nível renal. Eu acho que é isso. Então, antes da gente ir, então, assim, só pra gente alinhar, né, a gente vai deixar também uma tabela de causas de hipofosfatemia mesmo, né, que a gente às vezes esquece na prática, né, pontuando, né, as causas renais, né, você citou bem a síndrome de Fanconi, né, túbulo contorcido proximal, a gente lembra bastante, né, da síndrome de Sjögren, mas alguns medicamentos, seja, né, antibiótico, antivirais, podem, né, afetar ali, fazendo essa tubulopatia, gamopatia monoclonal, né, pode fazer essa alteração renal, espoliando o fósforo. Antivirais, né? eu sempre lembro do aciclovir, né? Aciclovir, e antibiótico, quem não passou pela clínica média da reumato, é difícil não ter visto o paciente que faz uso de polimixina, né? Também. Essa era clássico, né? A paciente fazendo polimixina, fazendo tubulopatia. E eu acho que esse feeling é interessante, né? Que a gente pode perder pelo rim ou pode perder pelo intestino. Só que intestino é difícil, né? Sim. Não absorver bem. A parte genética, né, que até tem as causas, né, a osteomalácia genética, né, que você conversou, mas geralmente são mais da infância, né, assim, o comum, né, algumas são ligadas a X, né, isso é importante. E tem as causas que não é nem rim e nem fígado, né, não é nem rim e nem intestino, é uma questão de redistribuição, né, a gente lembra da síndrome de realimentação, né, Perfeito. o paciente né, voltou a comer, né, depois de, né, internado, e você só redistribuiu por shift, né, o fósforo está indo, né, sendo quelado, né, chupando a célula, chupando esse fósforo para dentro. Então, a gente vai deixar essa tabelinha para vocês terem aí na mão. Mas, então, você quer então a fração de excreção do fósforo, né? Então, vamos lá. Então, para refinar o raciocínio, foi coletada então essas amostras aí de urina, e para avaliar a fração de excreção de fósforo, e a fração de excreção de fósforo da paciente veio de 11,6, né? Então, só para lembrar também, a gente vai deixar isso em texto, né? A fração de excreção de fósforo é um produto, né, do que está saindo, né, de fósforo na urina, vezes a creatinina plasmática, dividido aí pelo fósforo sérico vezes a creatinina urinária. Então, é uma medida, a referência é menos de 5%, ou seja, qual é a ideia aqui do rim, né? O rim, ele vai querer num fósforo baixo, se ele é um rim bom, ele quer, na verdade, reabsorver muito fósforo, porque é essencial mesmo manter isso sérico normal. E, aparentemente, o dela, né, tá acima de 5, que seria o valor de referência, ela não está conseguindo manter esse fósforo urinário de 11,6. E aí, Pedrão, PTH que você falou que é fosfatúrico tá normal. E aí eu fico na dúvida. E aí, por que tá saindo esse fósforo aí pela urina? Então, será que tem um PTH recombinante? Seria uma possibilidade, mas até aspiraria uma hipercalcemia, né, nesse contexto de malignidade. Ela também não tem muito status para a gente pensar numa doença oncológica, e embora tenha doença oncológica, pode ser um pouco mais arrastada. Aí a gente tem que lembrar, né, do grande amigo do PTH, que é o FGF23. Então, será que o paciente ele pode ter uma neoplasia? E aí, pensando numa neoplasia não maligna, pode até ser maligna, mas na maior parte das vezes você tem uma neoplasia benigna, né, tumor mesenquimal, que produz FGF23, que na verdade é o principal substância que é fosfatúrica, né? Então, o PTH, ele na verdade ele chama o FGF23 a nível renal, e o FGF23 que aumenta a excreção de fósforo. Então, é muito o que acontece no paciente renal crônico. O paciente renal crônico, por disfunção renal, não consegue ter a excreção do fósforo, porque o rim não funciona. Isso vai fazer um contrabalanceamento, vai aumentar quem? Vai aumentar a FGF23 e vai aumentar o PTH. Então, seria o hiperpara secundário à disfunção renal, porque o fósforo está se acumulando. E aí, você aumenta a FGF23, aumenta a PTH. E o contrário é verdadeiro. Por que aumentou o PTH e a FGF23? Para poder tentar eliminar esse fósforo que está acumulado. Mas você pode ter um tumor primário, né, que está produzindo FGF23, assim como tem um tumor primário de paratireoide que pode produzir PTH, você pode ter um tumor mesenquimal, que geralmente é mesenquimal, que vai fazer a produção de FGF23, e aí o FGF23 estaria atuando a nível renal, espoliando esse fósforo. E aí seria o próximo passo, ver se realmente o paciente pode ter uma osteomalácia oncogênica, fazendo a mensuração do FGF23 ou fazendo até a própria cintilografia
Vamos então, Pedrão, vamos lá. Isso aqui é o FGF-23. O FGF-23 saiu do laboratório da paciente. O laboratório acabou fazendo o FGF-23C, que é o cleavage, que é a porção clivada, né? O FGF-23 a gente tem tanto a porção clivada como a forma intacta do FGF-23. Acabaram dosando a forma clivada e veio 202. A referência é 100, menos de 100. Então, estava aumentado o FGF-23 da paciente. E aí a gente tem, então, essa fosfatonina aí aumentada. E aí, o que você acha, então? O que pode estar acontecendo aí nesse caso? Aí, provavelmente deve ser realmente então, uma osteomalácia oncogênica que o paciente possa estar apresentando e, como eu citei aqui anteriormente, na grande maioria a gente tem um tumor benigno, um tumor mesenquimal. Agora o desafio é achar esse tumor, nem sempre a gente consegue achar esse tumor. Então o tumor às vezes difícil. É difícil. É igual o Wally, caçando o Wally. É quase isso. E aí a gente pode fazer uma cintilografia com um marcador específico para poder avaliar da onde está saindo, né, esse FGF-23, onde está sendo produzido, e aí localizando o que a gente vai fazer, a gente faz a remoção cirúrgica desse tumor, e aí o paciente, teoricamente, ele fica curado. Tá? Então seria uma síndrome paraneoplásica, assim, né? Seria. Assim, tem um tumor em algum lugar, não está exercendo muita massa, mas ele está dando trabalho do ponto de vista metabólico. Exatamente. Né? E aí, o desafio maior é quando a gente não encontra onde está esse tumor. E pode acontecer. E aí acaba sendo um tratamento clínico de ficar fazendo a reposição, ou hoje em dia, né, nós temos nos casos refratários, fazer um anticorpo monoclonal que bloqueia o FGF-23, então já é uma medicação que já está no mercado, Burosumab. Mas aí vamos primeiro atrás, né, desse tumor para ver se a gente consegue. E aí a cintilografia. Então, aí a cintilografia da paciente, a gente acabou conversando com o pessoal da radiologia que nos orientou a fazer justamente... não tem como o reumato saber de tudo também, você tem que me ajudar aí, pô. Aí a equipe de rádio fez o PET, né, optou por fazer um PET. Pode fazer um PET, obviamente. E o PET, eles fizeram num protocolo para rastrear, porque esses tumores, segundo eles, né, expressam mais somatostatina, e eles fizeram um PET-CT com 68 de galho, né, dotatate, que é a sigla dotate, né, que eles falam, né, e nesse PET eles optaram para justamente como os tumores muitas vezes são pequenos, né, e são muitas vezes mesenquimais, às vezes está na pele, está em alguma parte mole, eles optaram por fazer o PET. E aí a gente vai deixar as figuras do PET, mas basicamente no PET scan mostrou uma captação focal exuberante na lesão esclerótica na cabeça femoral esquerda e uma captação menos intensa na lesão lítica em C7, tá? Ela tinha na cervical também. Como gerou um pouco de dúvida na hora, como ela tinha essa lesão tanto na cabeça femoral como na região lítica em C7, eles acabaram fazendo uma coisa que nesses tumores você pode fazer, que é a amostragem venosa seletiva. É uma bruxaria aqui. Basicamente, você vai pegar e cateterizar a veia mais próxima da área que você está achando. Para ver se vem de lá. O FGF-23 e comparar quem é que manda na parada. Porque como essa paciente tinha muitas lesões líticas, eles acabaram fazendo essa amostragem venosa e cateterismo e viram que a cabeça femoral era o local de maior impacto aí do FGF-23. A gente vai deixar as imagens aí da cabeça femoral, a lesão lítica em C7 aí para vocês. E basicamente, e aí, o que você faria? A gente já localizou então que parece que tem um tumor aí vindo na cabeça femoral. O que você optaria nesse momento aí para fazer com a gente? Seria a remoção cirúrgica, né, sem dúvida alguma, dessa lesão tumoral. O paciente vai estar repondo o fósforo naturalmente e eu esperaria que houvesse uma normalização do fósforo no segmento dessa paciente, e aí seria o que a gente vai ter 100% de certeza se o problema foi resolvido, uma vez que o paciente normalize a fosfatemia, né? Mas sem dúvida seria a remoção cirúrgica. Você faria outra coisa, Renan? Não, eu acho que basicamente seria isso. A equipe optou por até fazer, eu acho até da radiointervenção, a biópsia, né? Para tentar ver se, como você falou, né? Os tumores mesenquimais, tem vários deles, né? Às vezes é uma coisinha benigna ou às vezes, né, pode ser
um sarcoma, mas isso é o menos comum. Só para ver como que eles fariam a cirurgia, porque isso eu acho que é importante até para o cirurgião, né? Às vezes, para poder se preparar, né? Como que ele vai fazer a operação? Se a margem vai ser maior ou não, né? Dependendo até do tumor, até amputação. Mas viram que era um tumor mesenquimal, fusiforme, assim, né? Teoricamente com potencial benigno, mas como o centro tinha mais experiência em ablação, optaram por uma, assim, eles acharam que arrancar-lhe a cabeça do fêmur ia dar muito impacto, optaram por fazer uma ablação com radiofrequência, porque é um tumor benigno, né, ser um comportamento muito de metástase, e aí fizeram uma ablação e a paciente, assim, evoluiu bem. Depois de algumas sessões de ablação, o fósforo começou a subir imediatamente, e claro que nesse intervalo de tempo a equipe suplementou fósforo na enfermaria, vitamina D, calcitriol, né, até sinacalcete, para dar o equilíbrio, né, nessa parte metabólica, e a paciente evoluiu bem só com a radiofrequência, mas foi mais pela localização. Se fosse uma coisa de partes moles, acho que eles teriam optado mais pela exérese, aí sem ter que arrancar a cabeça do fêmur. Os dois casos que eu já vi na vida, foi mais partes moles, acabei ficando com esse viés, mas sempre que a gente está numa região que é possível retirar, a gente vai retirar. Agora, regiões mais delicadas, aí nós temos outras opções, que aí os colegas radiointervencionistas com certeza vão saber orientar e sugerir o que for melhor. E aí, assim, fósforo normalizou, a paciente deambulou bem, fez fisioterapia, ficou bem, a densitometria melhorou e evoluiu aí sem novas fraturas nesse caso clínico, né? Então, a gente também vai deixar para o ouvinte também esse fluxograma na plataforma, de basicamente assim, tá um fósforo baixo, né? A gente avaliar a clínica, história, né? Exame físico, a parte laboratorial, tem ou não tem, né? Histórico familiar, porque, como a gente disse, né, tem os raquitismos, as osteomalácias, né, genéticas, né, mas no caso aqui não tinha. E a importância de dosar o FGF23 para tentar determinar se tem alguma causa neoplásica, e depois é a corrida do ouro, né? Sim. De tentar localizar, e aí você pode partir para cintilografia, PET, né? Ou mesmo ressonância, né, das regiões mais de interesse. Os últimos casos que eu tive contato, não era meu paciente, mas no nosso grupo de estudo, o pessoal tem falado que é mais fácil você fazer logo o PET do que você fazer a dosagem do FGF23. Até porque se você fizer a dosagem ver alta, beleza, você confirmou, mas você não vai resolver muito assim, né? Então, se você faz o PET, você já pelo menos já localiza onde está o problema e já conseguiria organizar a retirada desse tumor. Então, hoje já ganha tempo, né? Você já ganha tempo e reduz custo também, né? Com certeza. Não, bacana, bacana. Então, vamos deixar algumas mensagens aí para casa desse caso aí, dessa paciente. O que você deixaria aí no bolso aí para o pessoal ter aí? Quais mensagens desse caso? A primeira mensagem, em frente a um paciente com quadro atípico, você tem que pensar sempre em causas secundárias. Então, se você está falando de um problema mais osteometabólico, a gente tem que descartar causas secundárias de osteoporose e os principais mimetizadores de osteoporose. Então, osteomalácia não é uma osteoporose secundária, osteomalácia é osteomalácia. Então, isso é importante, até porque existe uma diferenciação estrutural. Quando a gente fala de osteoporose, você tem uma redução da celularidade, e da matriz mais orgânica e da mineralização. Quando você está falando de osteomalácia, você está falando só de uma alteração de mineralização. Então, você continua com a matriz óssea teoricamente intacta, né? Quando a gente está falando de osteomalácia, a gente tem sempre lembrar da fosfatase alcalina, que é o exame super disponível e barato. Então, geralmente é o que chama atenção para a gente pensar no paciente com osteomalácia, é o paciente que tem uma alteração nos minerais, então cálcio, fósforo baixos, uma vitamina D baixa e uma fosfatase alcalina elevada. Logicamente, lembrar também de um outro mimetizador, que seria a doença de Paget, tá? Que a gente vê mais uma população um pouco mais velha do que essa paciente, costuma estar um pouco mais presente no homem do que na mulher, geralmente uma população mais do norte da Europa, tem essa causa genética bastante forte. E em relação a exames adicionais que poderiam ser feitos para poder confirmar se ele é mesmo osteomalácia ou não, teria a própria biópsia óssea, que você conseguiria ver um aumento
da região osteoide. O osteoide é a parte do osso que não é mineralizado. Existe também até o próprio teste da tetraciclina, antibiótico. A gente faz esse antibiótico por um ciclo, suspende, depois faz novamente esse antibiótico, mas para quê? Porque a tetraciclina ela consegue marcar justamente onde é o osso mineralizado. Então, se você tem o teste da tetraciclina, se não vê a dupla marcação, ou seja, marcou onde está mineralizado, e você fez um novo ciclo e não houve a segunda marcação, então provavelmente você tem um osso que está faltando mineralização. Então, seria também outro método de você avaliar se o problema principal é um problema de mineralização óssea. Então, são exames que a gente pode fazer na avaliação e confirmação se realmente o paciente tem uma osteomalácia ou não. Mas aí, de maneira geral, Renanzinho, é saber os primeiros exames gerais que a gente tem que fazer para descartar uma osteoporose secundária, para iniciar essa investigação, e não esquecer do fósforo, né? Exatamente. Não Foi pode bom esquecer o fosforilar aqui, exatamente, né? Foi literalmente a gente fosforilou aqui nas ideias e a paciente está super bem aí, e é isso que a gente quer com os nossos pacientes. Não, é isso aí. Então, acho que para o nosso caso clínico de hoje tá ótimo, né? A gente conseguiu chegar aqui, né, nesse diagnóstico de osteomalácia induzida por tumor. E a gente vai deixar, então, esse material para o assinante e também a gente vai deixar alguns extras, né? Principalmente a questão do Burosumab, que é esse anticorpo, né, monoclonal que chegou há pouco tempo, né? As indicações, né? Seja na osteomalácia, seja no raquitismo ligado a X. E também um pouco dessa análise do FGF23, né? Porque não é todo, né, lugar que a gente consegue, né? Tem essa fração intacta, tem a fração clivada, então a gente vai deixar como material extra também na nossa plataforma. Mas acho que por hoje tá bom de fosfato aqui no cérebro. Com certeza. É um excelente caso, aprendi bastante contigo, eu vou depois entrar na plataforma para me atualizar ainda mais. O raciocínio clínico é o mais importante, como a gente citou nesses modelos aqui que a gente tem trazido para vocês. E não deixe de seguir o Remataz nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Tem a nossa plataforma que está de cara nova, com muito conteúdo legal. E continue para mais atualizações, né, Renanzinho? Para novos casos. Até mais. Até tchau. mais. Se cuidem.